Você se considera uma pessoa curiosa? Quanto? Muito, pouco, mais ou menos? Ela te atrapalha, te ajuda essa curiosidade? O que você pensa sobre isso? E sobre a esperança? Você acha que é uma coisa boa, ruim? Então, hoje eu, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, vou caminhar com vocês numa reflexão exatamente sobre esses dois temas, que é a curiosidade e a esperança. Para falar disso, eu vou trazer um mito. Mito é aquela narrativa atemporal e simbólica que se utiliza de heróis, deuses, fenômenos de natureza para trazer algum ensinamento, algum aprofundamento sobre algumas questões, né? Cada mito com o seu ensinamento. E então eu vou estar falando sobre um mito grego que é da a caixa de Pandora. Para isso, então, eu vou estar contando um pouquinho desse mito, né? Temos lá Zeus, que está no Olimpo, e um dia, sem que Zeus, né, estava mais distraído, veio Prometeu ali, pegou o fogo que estava no Olimpo e um pouco, né? E levou para os humanos, para cuidar dos humanos, proteger. Achava que os humanos estavam com frio, estavam sem possibilidade de cuidar das coisas deles, então ele rouba, né? O Prometeu, ele era um titã, né, filho de Ninfa e de outro titã, então era alguém ali também dentro da cadeia dos deuses, e ele confrontou Zeus, que ficou muito bravo e o castigou. Qual foi o castigo? Então vamos no planejamento de Zeus. Ele conversou com os deuses e ordenou que se fizesse a primeira mulher que seria mortal, né? E ela foi então feita com um dom de cada deus. Eles se juntaram ali e fizeram um acúmulo de dons. Então a Pandora significa aquela que possui muitos dons, né? Então ela recebeu beleza, inteligência, sabedoria, graça, né? Ela recebeu ali um monte de presentes e junto veio a curiosidade. E ele entregou essa mulher mortal, a Pandora, para o irmão de Prometeu. E entregou, Prometeu ainda falou, não aceita presente de Deus. O irmão se encantou com ela, com a Pandora, e decidiu que queria casar com ela. E aí, então, veio junto a tal da caixa de Pandora, que junto veio com uma ordem: essa caixa não é para ser aberta. E lógico, o que fez Pandora, que recebeu a curiosidade, um dia foi lá e abriu a caixa. Quando ela abriu essa caixa, saiu dali todos os males do mundo, né? Doenças, morte, velhice, como se fosse, né, tudo coisa, guerras, inveja, né? Tudo foi saindo, saindo, saindo. A Pandora se assustou com aquilo, fechou a caixa e só ficou lá dentro, porque não deu tempo de sair, a esperança. E aí, então, essa é a história que fica aqui para a gente refletir sobre algumas questões. Gostaria então de começar com a curiosidade. Curiosidade é uma coisa, se a gente parar para pensar na psicologia, ela é vista como uma coisa positiva, né? Positiva por quê? Porque ela nos dá a capacidade de olhar para as coisas, de querer saber mais, de conhecer. Aí você, para isso, precisa de atenção, de foco. Você vai lá, você quer fazer, conhecer mais, e aí então ela, com isso, aumenta o autoconhecimento, o conhecimento, desculpa, sobre os fatos. Então, para a educação, vamos dizer que ter curiosidade é uma coisa muito boa, né? A pessoa então se desenvolve, né? Através dela também, né? Os neurônios se comunicam exatamente passando essas informações, criando um reboliço dentro e levando a pessoa a ir atrás de mais conhecimentos com possibilidade de transformações. Enfim, é uma coisa boa. E aí, vamos dizer, a curiosidade
tem o seu lado negativo? Sim, ela pode ter o seu lado negativo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que queira saber, que esteja ali muito querendo saber da vida dos outros. Isso pode ser visto como uma forma positiva, né? Se entender que ali há uma empatia, uma curiosidade de saber se a pessoa está bem ou não, né? Então, esse é um lado positivo. O lado negativo é quando a pessoa começa a querer saber demais, né? Perguntar demais, né? Aí começa a se intrometer na vida dos outros, né? Então, vamos dizer que esse é um aspecto negativo da curiosidade, né? E ali a gente pode encontrar também outros aspectos negativos. Por exemplo, uma pessoa que fica tão curiosa em saber mais, e aí ela acaba não realizando coisas que ela tem que fazer no seu dia a dia, né? Ela pode também se viciar não sei, de passar hoje, por exemplo, na internet, tá sempre atrás da vida dos outros, né? De uma forma que passa a não ser legal, passa a ser improdutiva para ela também, né? Ela pode ser uma pessoa que faz disso, então, uma forma de fugir mesmo de situações de resoluções do dia a dia, né? Então, queria trazer que sim, a curiosidade é uma coisa que tem, como tudo na vida, né? Tem aspectos positivos e aspectos negativos, mas no geral é muito bom, né? Porque sem a curiosidade, muitas coisas não seriam feitas, construídas, desenvolvidas, aprofundadas, modificadas. Então, ela é um precursor de possibilidades de mudanças, né? Então, aqui, né, eu já paro e te deixo a pergunta, né? Para você, a tua curiosidade é uma coisa que está te fazendo bem, te ajuda a ficar produtivo na vida, né? Como é que você visualiza ou vivencia o seu processo da curiosidade, né? Ela fica só uma curiosidade para saber de tudo que está rolando, saber cada vez mais e te deixa numa posição de procrastinação, por exemplo, na vida, né? Aí, né, é a curiosidade que começa a caminhar num serviço que vai trazer aspectos que não são positivos para a vida da pessoa, né? Se isso estiver acontecendo, sempre é legal prestar atenção, porque, né, provavelmente essa pessoa vai precisar rever algumas questões se ela não estiver bem, né? Porque se estiver bem, tá tudo bem também, né? Mas as pessoas que vivenciam isso acabam procrastinando, acabam prestando tanta atenção, elas acabam entendendo, ali pode ter um vício, ali tem uma forma de não resolução das coisas. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita, salva para você antes de eu falar da esperança, né? E já encaminha também para as pessoas que você acha que podem aí se beneficiar ou se interessar pelo tema, porque a coisa da esperança, eu acho que ainda fica aqui ligado, porque ainda tem mais coisa para a gente pensar. Então, essa questão agora, vamos falar da esperança, né? Aí eu fiquei pensando, fui ler também, né? A esperança que ficou na caixa da Pandora é uma questão que levanta, suscita muitos pensamentos, muitas sensações, muitos questionamentos, né? Uma das coisas que eu, inclusive, já tinha pensado antes de ler, foi assim, mas o que será que essa esperança ali significa? Ela ficou guardada na caixa, isso é bom ou ruim para a pessoa, né? Que assim, ela não liberou uma coisa que o mundo precisava, mas também talvez tenha dito que cada um vai guardar sua porção da esperança. Eu não sei dizer, eu não tenho essa resposta, né? E aí depois, se você também tiver alguma resposta, algum entendimento, você também comenta aqui no vídeo, né? Mas enfim, né? Essa é uma questão realmente muito complexa,
né? Então vamos primeiro pensar, esperança é uma coisa boa ou ruim? Então, na psicologia também a gente vai entender, a princípio, né, que seria uma coisa boa, né? Boa por quê? Porque se a pessoa tem esperança, né, ela está entendendo que alguma coisa não está boa e que isso pode ser melhorado, pode ser transformado, né? Então levaria a pessoa a sair daquele lugar aonde não está bom, né? Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente parar para pensar, por exemplo, Freud, Jung, eles vão falando, né? O Freud não falou nada específico sobre a esperança, mas ele falou, né? Ele traz questões para a gente pensar sobre, por exemplo, uma pessoa que entra num processo de negação das coisas não estarem boas, né? E aí ela pode não criar, né, esse movimento de transformação, né? Assim como a criatividade ajuda no conhecimento da busca, a esperança também ajuda a se entender que algo não está bom, né? E que algo precisa ser transformado. Então, né, vai desenvolver a pessoa que tem maior resiliência, vai conseguir lidar melhor com as situações que são controversas, que não estão do jeito que se queria, se pretendia. Então, essa pessoa consegue sair e criar uma nova resposta, que é o intuito de uma psicoterapia, né? Na verdade, é você estar num lugar que você entende que não está bom, né? Você está repetindo o mesmo padrão de respostas para ver se sai, não encontra uma saída, porque não tem ou a criatividade ou não leva para dentro o questionamento para ver o que está sendo repetitivo e eu posso mudar para dar uma nova resposta ao mundo. Então, esse é o lado positivo, né? Mas a gente parar para pensar, também existem filósofos, vamos falar, por exemplo, do Nietzsche, né, em que ele desenvolve a ideia de que a esperança, na verdade, é o mal do mundo, né? Como se mantivesse a pessoa aprisionada numa ilusão, né? Então ela não aceita que as coisas são ruins. E ele entende que as pessoas têm que aceitar que as coisas são ruins e pronto, né? Que aí ela vai viver melhor. Nada contra isso, né? Porque a psicoterapia também vai caminhar, se dentro de uma vivência a pessoa estiver vivendo uma ilusão, ou que vai melhorar sozinho, né? Ou que vai se resolver como mágica, né? Que essa pessoa está presa numa ilusão. Essa pessoa está esperando que algo venha transformar e não cria nela, né, esse movimento de transformar a ação, né? A não atividade, a paralisia em uma ação. Isso é uma transformação. Vamos transformar a ação e sair desse movimento que paralisa, né? Que mantém a pessoa ali mais pessimista, mais paralisada. Então, isso que Nietzsche levanta, na verdade, é importante, porque se manter na ilusão é muito ruim, né? Não leva ao crescimento, né? Você teria sim que saber que a situação está ruim, né? Saber a situação real, para daí você ver o que é possível mudar, ou se não é possível mudar, realmente aceitar que aquela é a situação. Tem situações na vida que nós não vamos transformar. Agora, tem situações que vai depender só da gente. O Jung, por exemplo, ele traz esse conceito da individuação, onde o sofrimento também vai levar a pessoa a um questionamento e fazer com que ela fique mais inteira. Ela vai achar o seu eu e não ficar só vivenciando essa sensação de falta, paralisada, paralisado, paralisade, ou apática, apático, apática, né? Vamos parar para pensar nessa questão, então, de transformação. Gostaria, então, de estar aqui trazendo esse tema, não para dar uma resposta, lógico, cada um vai encontrar o que é melhor para si, né? A esperança demais que caia numa fantasia não é legal, é óbvio. A esperança no sentido de um entendimento de que a situação não está boa e pode ser transformada é bom,
né? Existem várias formas de se caminhar nisso, psicoterapia é uma delas, né? E traz então essa perspectiva de uma nova forma de estar na vida, né? Não sei dizer, né? Assim, né? Tiveram autores que disseram que a esperança ficar ali, né? Era uma forma de manter agregada a ela, né? Quer dizer, assim, ficaria sempre junto da pessoa exatamente essa esperança, porque isso faria com que a pessoa não sucumbisse diante de tantos maus, malefícios que existem no mundo, né? Existe a questão que diz, né, que talvez se tivesse espalhado a esperança, poderia também dar às pessoas a possibilidade de novas criações, como também, né, numa visão mais nietzschiana, né, tá dizendo que estaria se espalhando aí o ópio de que as coisas vão se resolver. Não, tem questões que a gente sabe, né? Aliás, quando Zeus simbolicamente lançou o mal no mundo, significa que nós na vida estamos ali cheias de questões que vão sempre existir e que não estão boas. Como nós vamos estar na vida depende de nós. Sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês, de deixar para que vocês pensem sobre o que fazer com a vida de vocês. E gostaria de encerrar com uma frase aqui do Rubem Alves, lógico, né? Com licença que eu vou ler. Viver é o que acontece entre as certezas, os desvios, as pausas, os recomeços, as contradições. A vida não pede perfeição, mas presença. Então, onde a gente estiver, que a gente possa estar presente, inteira e que sigamos a nossa vida com cuidado e respeito ao que acreditamos. Beijo grande, boa semana. Se cuida.